Chegamos então ao feriado da Páscoa, que tem tudo a ver com o conteúdo dos nossos vídeos, e entre as várias coisas que nós cobrimos, nós vimos então que o motivo de nós vivermos num mundo tão injusto é porque a natureza humana foi corrompida no Éden. Todos nós já nascemos com essa natureza inclinada para injustiças, para coisas más. É por isso, inclusive, que Deus impôs ao homem a morte do corpo, e é por isso que estamos sujeitos ao juízo após deixarmos este mundo. Mas será que nós podemos ser salvos pelas nossas obras? Nenhuma das nossas boas obras nos contam. Tem tantas pessoas com tantas boas obras notáveis de se orgulhar. Muitos, inclusive, dizem que sim, que muitas religiões, inclusive, foram criadas com base nisso, como se fosse um homem 2.0 que pode evoluir com o tempo. Outros dizem que as nossas boas obras, nós seremos recompensados aqui na Terra por elas. Tipo, Deus nos trará prosperidade e boas coisas em função das nossas obras. Como se fosse um tipo de fundo de investimento com altos retornos. Mas será que é isso mesmo? O que a palavra de Deus diz a nós? O que importa é que quando nós deixarmos este mundo, nós estejamos do lado da verdade. Não tem volta depois, né? É isso que nós vamos ver hoje. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte é resultado das coisas contrárias à vontade de Deus que nós fazemos. Mas é só por isso, pelo que nós fazemos, pelas nossas obras? Ou, na verdade, porque nós já nascemos com a natureza inclinada para o mal? Veja o que diz a palavra de Deus. Salmos 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. É por isso, inclusive, que uma criança está sujeita à morte do corpo. Mesmo recém-nascido, que não fez nada de bom, nada de mal, está sujeito à morte do seu corpo. Ou seja, podemos concluir que nós pecamos porque somos pecadores, porque a nossa natureza está corrompida. E nessa condição, nenhum de nós está à altura do padrão moral, ético, da justiça de Deus. Veja, Romanos 3, versos 10 e 23. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se Deus nos considera todos injustos, nós já podemos antever o que vai acontecer no nosso juízo pós-morte. Essa, inclusive, a nossa corrupção, a nossa capacidade de ir totalmente contrária à vontade de Deus, é a razão pela qual o homem foi expulso da presença de Deus, para que ele não ficasse eterno nessa condição corrompida. Imagine Hitler podendo viver para sempre. Veja, Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Destituídos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus, destituídos da natureza boa, justa, de amor de Deus, estamos corrompidos por toda sorte de injustiça, egoísmos, etc. 1 Coríntios 15:50. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e o sangue, ou seja, nós no nosso corpo atual, na nossa condição atual, não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível. Nós que morremos e podemos pecar, pode herdar o imperecível. Até porque a eternidade com Deus não vai ser esse caos de injustiça, de morte e doenças que nós vemos hoje. Então, o caos não pode ser eternizado. Nós, nessa condição corrompida, não poderemos herdar o reino de Deus. Veja. Apocalipse 22, 3, 14 e 15. Já não haverá maldição nenhuma. A morte e doença está fora da equação. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, seu nome estará em suas testas. Lembram quando nós vimos no primeiro vídeo que Jesus veio resgatar o que se havia perdido? Mateus 18:11. Verso 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, imoralidades sexuais, assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então a promessa de Deus é um mundo, uma eternidade sem injustiças, no amor. Já na presença de Deus, não como estamos hoje, né? Onde nós fomos destituídos desde o Éden. E não numa condição de doenças e que morremos, mas e pecamos, numa condição que nós não pecamos e não morremos. Existe mais uma passagem que reforça bem, duas passagens que reforçam bem que as nossas obras não nos qualificam para um tipo de homem 2.0 à altura divina. Veja. 1 Coríntios 13, 2 e 3. Ainda que eu tenha dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé
capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor que ele está falando aqui não é um sentimento dentro do nosso coração, de nós fazemos uma coisa boa a alguém com bom sentimento, mas é um amor que vem do próprio Deus. Veja, Romanos 5,5: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Na sequência dos vídeos nós vamos comentar e explicar o que significa esse amor. Mas se você não tiver esse amor que vem do Espírito Santo, não adianta, as obras não vão salvar. Efésios 2, 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, se nós fôssemos salvos por nossas próprias obras, nós atribuiríamos a nós mesmos a salvação. Agora seria nossa. Mas aqui mostra que Deus, no plano de Deus, não adianta, somente através de Jesus. É por isso que ele disse: eu vim resgatar o que se havia perdido. Então, cabe a nós entendermos como e por que o sacrifício de Jesus é suficiente. Porque através somente dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque, como que funciona isso? Qual é a lógica que está por trás? Isso que nós comentaremos no próximo vídeo. Mas que ficou claro para nós hoje, através da palavra de Deus, que pelas obras nós seremos salvos. Fiquem na paz. Boa Páscoa.